Olá, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje, quarta-feira, 28 de outubro. Nosso convidado especial do programa de hoje, Dr. André Ribeiro Miguel, que é anestesista, está nos dando uma aula sobre a clínica de dor, sobre o que é dor, e agora nós vamos falar sobre a fibromialgia, que é uma doença muito séria, que muita gente tem e não sabe que tem, né, doutor? Exatamente. Doutor, eu estou aqui com o Kleber, lá da Rota Sul Veículos, ele quer saber o seguinte: o Abner, olha o jeito que ele fala comigo, né, ao vivo. O Abner, eu tenho uma curiosidade sobre dores para participar do programa. Quais são as 3 piores dores? Ou quais das 3 são piores, eu acredito, né? Que é a pergunta do seu Kleber. Inflamação do nefrogênio, infarto do miocárdio ou parto normal? E agora, doutor, quais das 3 é a pior? Então, ele falou de inflamação do nefrogênio. Ele deve estar falando de cálculo renal. Nefro é rim. Então, sim, eu acredito que seja cálculo renal que ele está se referindo. Bom, você me perguntou e você me respondeu. São as 3 piores dores que existem, são essas aí. Não dá para a gente classificar qual que é mais forte, qual que é menos, porque isso depende de cada pessoa. Cada um tem um jeito de sentir dor, cada um tem uma sensibilidade dolorosa diferente, mas com certeza essas 3 dores são uma das piores. Nós temos que lembrar também das dores neuropáticas, as dores do neuralgia do trigêmeo, que causa dor facial, pode ser frontal, maxilar ou mandibular. Então são dores importantes, são dores que podem, inclusive, tem casos de pacientes que tentaram suicídio por causa desse tipo de dor. Então tem muitas dores, mas eu acho que essas 4 que eu falei são as mais importantes. Legal, olha, deixa eu mandar um abração também para o pastor Júnior da Igreja Miregra, que está ligadinho no programa nesse momento, né? São amigos nossos que estão ligados no programa. Quero mandar um abraço para, deixa eu ver aqui, rapaz, é tanta gente, é no Zap Zap, é no Facebook. Que bom. Tem hora que a gente fica até perdido aqui, pera aí. Tem uma pessoa muito querida, a Valdirene Gracindo Pereira, um beijo para você, viu, Val? A Val que não perde um programa nosso, viu, doutor? Um abração para você aí. Bom, agora nós vamos falar sobre a tal da fibromialgia. O que será isso, gente? Ô, doutor, explica para nós. É uma doença? O que significa isso? Fibromialgia é uma doença, na verdade é uma síndrome, ela junta vários fatores. É uma síndrome que ela é caracterizada por dor generalizada no corpo todo. Ela começa em alguns pontos, braço ou na perna, mas com o tempo ela vai se desenvolvendo e vai ficando essa dor no corpo todo. Normalmente a gente considera a fibromialgia quando o paciente passa por mais de 3 meses, cai naquele conceito de dor crônica, né, que eu falei. Quando você tem mais de 3 meses de dor acima da cintura, abaixo da cintura, à direita e à esquerda do corpo. Então é uma dor generalizada e com presença de tender points, pontos de tensão. O paciente refere alguns pontos dolorosos nos braços, tórax, cervical, lombar, ombros. São 18 pontos que a gente tem que ver. Então é uma doença que acomete muita gente não sabe que tem e ela demora muito para conseguir fazer o diagnóstico. E qual que é a incidência dessa doença, doutor André? Então, os trabalhos divergem um pouco sobre isso, mas o trabalho americano mostra 5% da população americana tem fibromialgia. Vamos considerar aí 320 milhões, 350 milhões de americanos, vamos pensar aí em algo sobre 15 milhões de pessoas têm. No Brasil tem poucos estudos, nós temos um estudo mostrando em torno de 5% também, tem um estudo que mostra 2%, 5% e um outro que mostra 10% de pessoas. Quer dizer, vamos pensar em Ourinhos, vamos arredondar, temos mais de 100 mil habitantes. Se pensar em Ourinhos, 100 mil habitantes, aqui nós devemos ter 2 ou 5 mil pessoas que tem. Vamos pensar pelo menos, que ele falou em 2%, o trabalho falou em 2%. Nós temos aqui em Ourinhos pelo menos 2% ou 2 mil pessoas que têm essa doença, que podem estar tendo essa doença e não sabe disso. Exatamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta interessante. É verdade que ela ataca mais as mulheres do que os homens? Exatamente. Por quê, exatamente. doutor? A incidência de cada 10 pessoas, 9 são mulheres e 1 é homem.
Tá? Então ela atinge muito mais as mulheres e principalmente na fase produtiva, dos 30, 40 anos até os 60. Porém, nós temos jovens, nós temos adolescentes, eu tenho paciente adolescente com fibromialgia e tenho pacientes idosos, acima de 60 anos, que tenha também essa mesma doença. E quais seriam os sintomas, né? Para a pessoa saber se ela tem ou não, né? Quais são os sintomas de fibromialgia? Certo. Bom, os sintomas principais, primeiro, é claro, a dor generalizada, tá? A dor generalizada é o principal sintoma que eles veem. A outra coisa importante é rigidez muscular, principalmente ao acordar de manhã. Tá? É muito comum isso, ele tem muita rigidez, dor articular, uma coisa comum também, tá? Dores de cabeça é uma coisa normal de acontecer, não é sempre, mas pacientes têm cefaleia tipo tensional, uma dor muscular na face, tá? Problemas do sono, são pacientes que têm dificuldade para dormir, eles demoram para pegar o sono é picado, e acordam de manhã muito cedo e cansados, como se o sono não tivesse resolvido. Eu descobri que eu tenho fibromialgia. Eu acordo e meu sono é picado. Não Tá. Então, esses pacientes que acordam de manhã parecem, opa, meu sono não valeu nada. Eu dormi e não descansei. Então isso é um sintoma de fibromialgia. Sim. Mesmo que eu não tenha dores? Não. Tem que ter dor no corpo. É o conjunto de sintomas que vai me levar. Então tem que ter vários desses sintomas para você diagnosticar. Não precisa ter todos, não são todos. Certo. Tá? Também temos que pensar na incapacidade física, né? O paciente ele começa a ter dificuldade para exercer seu trabalho, ele começa a ter uma sensação de fadiga, de cansaço, ele evita fazer alguns trabalhos porque ele vai ter dor depois do esforço. Então, são situações que ocorrem na fibromialgia. Outra coisa importante também seria parestesia. O que é? Formigamento das mãos. O paciente ele acorda de manhã com as mãos, pés formigando, tá? Isso é comum. Sensação de inchaço, de edema, sem pelos, tá? Principalmente das mãos. Pacientes que têm síndrome do colo irritável também, que é aquela síndrome que o paciente tem momentos de diarreia, depois ele tem momento que ele para de evacuar, fica um tempão sem evacuar. É uma distorção muito grande da função do colo, né? Então isso é comum. A bexiga hiperativa também, paciente que urina demais, ele quer ir no banheiro, ele precisa ir várias vezes, ele não consegue segurar muito tempo a urina dentro da bexiga. Tá? Intolerância ao frio, também situação que ocorre, tonturas às vezes, né? E um quadro ansioso, são pacientes que têm muita ansiedade, são pacientes com quadro de depressão, tá? Mas principalmente ansiedade e compulsão, eles gostam de tudo, ansiosos, querem tudo certo, organizado, são perfeccionistas e compulsão por trabalhar. Eu só não tenho dor, mas tudo bem. Que bom. Mais algum sintoma? Não. Tem mais. Agora eu quero saber o seguinte, como que vocês fazem o diagnóstico de fibromialgia e se existe algum exame específico para saber se tem essa doença, doutor? Pois isso aflige muito, deixa o paciente muito nervoso. Por quê? Porque não existe nenhum tipo de exame. Vamos fazer uma tomografia, vamos fazer uma ressonância, raio-x, ultrassom, não existe. O diagnóstico, ele é clínico. É através da observação de todos esses sintomas que eu falei, a dor generalizada, né? É pela história clínica do paciente e pelo exame físico que a gente vai fazer isso. Tá? A gente sempre também pesquisa os 18 pontos, são 18 pontos no corpo que nós temos, tá? Nós palpamos todos esses 18 pontos, joelhos, tórax, já falei todos eles, mas vou repetir, cervical, ombros, região escapular, lombar. Então, se desses 18 pontos que eu palpar tiver mais de 11 pontos dolorosos que eu senti dor, aí já me dá uma grande possibilidade, eu tenho que pensar em fibromialgia. Sim. Doutor, quando uma pessoa deve desconfiar que pode ter fibromialgia?
Então, a história característica é o sono ruim. Bom, dor generalizada, claro, sempre. A dor generalizada, o sono ruim não reparador, não descansa ou não consegue dormir. A ansiedade, a compulsão que eu comentei, sensação de desânimo, não tenho vontade de fazer as coisas. Eu era tão ativa, eu conseguia fazer tantas coisas e agora eu estou desanimado. E a sensação de cansaço, a fadiga, isso é uma reclamação. Você sentindo isso, já tem que acender a luzinha, o sinal amarelo para pensar em fibromialgia. Por que as pessoas têm fibromialgia, doutor? Qual que seria a origem dessa doença? Então, não sabemos ainda. A medicina está estudando muito. É uma doença que já foi descoberta em 1850, começaram os primeiros estudos sobre a doença, mas ela só tomou impulso depois de 1981 com um médico chamado Yunus, que ele começou a estudar bastante. Tem-se a impressão de que são vários fatores, entre eles a autoimune, tá? Então está relacionado com a imunidade, com a disfunção neuroendócrina desse paciente. Também pode acontecer questões, como é que eu posso falar, relacionado à distribuição, à transmissão dolorosa. Sim. O que tem de certeza é que a pessoa tem uma predisposição biológica. Então, tem um fundo central que está no cérebro? Tem. Tem uma sensibilidade? Também tem. O paciente tem uma predisposição biológica que facilita essa transmissão dolorosa e não deixa o cérebro brigar com a nossa dor, porque o cérebro ele briga com a nossa dor para tentar evitar que a gente tenha dor. E tem cura? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Então, tem cura a fibromialgia ou não? Ela não tem cura. Tá? Não tem? Não tem cura. Porque o paciente ele tem essa sensibilização, ele tem essa predisposição biológica. Então, esse paciente, se nós colocarmos, eu e você aqui, se um de nós dois tivermos fibromialgia, um de nós vai sentir mais dor. Vamos dizer que eu tenho a fibromialgia, eu vou ter sempre mais dor, eu vou ter uma sensibilidade dolorosa muito maior. Então, eu vou, com essa característica funcional minha, com esse meu estado funcional, é uma coisa que eu vou ter para sempre. Porém, é importante que existe tratamento e existe a possibilidade do paciente ficar sem as dores. Isso é fundamental, existe sim o tratamento. E qual que seria esse tratamento, doutor? Apresenta para o pessoal de casa, a Clínica da Dor, trabalho que o senhor desenvolve aqui em Ourinhos, então, já há quantos anos? Quantos anos já? Eu sempre falo, eu nunca lembro disso aí, mas eu lembro sempre do meu filho, que eu lembro que eu fui fazer essa especialização quando meu filho tinha acabado de nascer. Eu fui para a Unesp em Botucatu, meu filho vai fazer 17 anos, então vamos pensar em 16 anos e meio que eu estou. E nesses 16 anos o senhor conseguiu, né, diante, é claro, do conhecimento adquirido, tanto na faculdade quanto em cursos e também no dia a dia, o senhor conseguiu reduzir bastante a dor de muitas pessoas, acredito eu, né? Graças a Deus. É um trabalho que me gratifica muito e o paciente chegar com uma dor importante que está tirando ele do sério, que está desestabilizando a vida social, emocional, funcional. Então é muito gratificante para nós conseguirmos amenizar isso. E como que é o tratamento? Então, nós temos basicamente 3 tratamentos. O tratamento farmacológico, que é o primeiro, que seria através de medicações. Então, aí nós usamos 2 medicações que estão em evidência hoje, que é a duloxetina, tá? Que é um antidepressivo, mas lembrando o seguinte, que eu não estou tratando depressão do paciente fibromialgico, às vezes ele pode ter, mas a duloxetina, além de ser um antidepressivo, ela tem uma ação na transmissão dolorosa, ela inibe a transmissão dolorosa. Duloxetina é uma medicação e a revolução veio com a pregabalina, que é uma medicação relativamente nova, tem uns 3, 4 anos, ou se eu estiver errado, no máximo 5, e que é a única medicação que é específica para fibromialgia. Se você for tratar fibromialgia em qualquer lugar do mundo hoje, eles vão usar
pré-gabalina. Então, quando eu comecei o tratamento, quando eu comecei o trabalho de clínica de dor aqui, as medicações não eram tão específicas. Então, essa pré-gabalina e essa duloxetina, elas trouxeram grandes benefícios e uma melhora muito importante para esses pacientes. Legal, doutor. Eu queria que o senhor falasse o endereço, o pessoal estiver passando por algum problema, né? Perceber que tem esses sintomas aí e quiser saber mais sobre a fibromialgia, como que faz para encontrar o senhor? Okay. Qual que é o endereço lá? Eu posso só falar uma coisinha? Deve. Além do tratamento farmacológico, é muito importante o tratamento físico, com exercícios, alongamento e fortalecimento muscular. E o tratamento também comportamental, porque o estado ansioso e compulsivo do paciente, muito ansioso, se ele permanecer, ele vai gerar também, vai trazer alteração na modulação da dor, piorando a dor que ele tem. Então era muito importante. Com relação, você me pergunta... Bom, o endereço. Se quiser saber tá, eu estou na clínica, na Clinidor, a clínica de anestesia, onde é a clínica de anestesiologia aqui em Ourinhos, Benjamin Constant 857. E estou à disposição de vocês, o telefone lá é 33246000. Qualquer Legal, dúvida, estou à disposição. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo, foi um prazer recebê-lo novamente aqui na BNTV. Obrigado. Estamos sempre à disposição aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Gente, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos conversar com o Lucas Totti, que vai falar da campanha para ajudar a Angélica. Cadê o vídeo, Angélica, meu caro Nick Van Dyke? Angélica é uma moça de apenas 24 anos que foi diagnosticada com câncer. Ela tem 3 filhos, foi abandonada pelo marido. E o que ocorre é que ela já perdeu um pé, né, foi amputado. E o câncer já aconteceu a metástase, é isso que chama, né, doutor? Metástase. Já ocorreu a metástase, que o câncer já espalhou pelo corpo dela. Então eles estão passando por uma dificuldade muito grande, não tem dinheiro nem pagar a conta de luz, né? O Lucas vai nos falar daqui a pouco. E a gente está aqui à disposição para ajudar a Angélica e você também que estiver passando por alguma necessidade, quiser procurar a produção do programa, tem o Zap na tela aí, Nick, por favor. Esse é o nosso número de contato do programa. Se você quiser mandar alguma sugestão, alguma reclamação também, porque o trabalho da BNTV e do programa Cidade em Ação é ajudar a comunidade de Ourinhos. É para isso que nós estamos aqui, tá? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco temos a presença do Lucas, temos também dicas de culinária e várias matérias muito legais para você no dia de hoje, viu? A BNTV sempre levando o melhor de Ourinhos para você. Espero você daqui a pouquinho.